Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nós estamos aqui pegando emprestado, o estúdio Omnia, no curso Omnia Concurso aqui de Brasília. Pedimos auxílios dele para gravar umas diquinhas aqui para vocês curtas ao longo dessas semanas, para vocês que vão prestar aí o concurso do TJ-DFT, né? São microdicas, espero que vocês gostem, que essas dicas auxiliem vocês no dia da prova de vocês aí. Bom, nesses anos todos de experiência, eu percebo em sala de aula que os alunos eles têm uma certa dificuldade com relação às questões relativas às competências do Poder Judiciário e às competências da União, dos Estados, DF, municípios. Na dica de hoje, nós vamos falar alguns tópicos que podem te ajudar a resolver algumas questões de prova, ok? Olha o que o examinador faz. Muitas vezes nós temos competências de tribunais que são cobradas em prova. Essas competências de tribunais podem ser de duas ordens: competências originárias, quando as causas nascem diretamente no tribunal, e competências recursais, quando as causas chegam àquele tribunal em grau de recurso. Olha só a malícia dos examinadores. Os examinadores vêm e dizem assim, compete ao STJ, compete ao Superior Tribunal de Justiça, julgar originariamente. Veja bem, se ele quer uma competência originária, ele quer algo neutro, que nasceu diretamente no STJ, não é? Aí vem o examinador e coloca: compete ao STJ julgar originariamente os mandados de segurança decididos em última instância ou única instância por TRFs e TJs. Bom, saiba que isso é falso. Por que é falso? Veja bem, se ele quer uma competência originária do STJ, não pode ser nada que já foi decidido por TRF e TJ. Porque se já foi decidido, logo isso não é originária, chegou o STJ em grau de recurso. Então, em síntese, preste atenção em como a questão está sendo elaborada. Se ele perguntar de uma questão originária para você, se ele perguntar de uma competência originária de tribunal, essa competência originária é para decidir alguma coisa inicialmente. Então não pode ter sido decidido nada por outro tribunal. Então essa é a microdica importantíssima para você resolver questões de competência originária, tá bom? Outra dica importante: geralmente um tribunal ele tem competência para julgar algumas coisas originariamente em grau de recurso. Aí vem a banca e tenta trocar a competência que é originária por recursal ou vice-versa. Quer ver um exemplo? Pode dizer o seguinte: compete ao STJ julgar originariamente as causas envolvendo estados estrangeiros ou organismos internacionais e municípios ou pessoas residentes ou domiciliadas no Brasil. Bom, é originária essa competência do STJ? Não, ela é uma competência recursal. Então eu te recomendo fazer o seguinte: como as competências recursais elas são curtinhas, o que você vai fazer? Você vai parar as suas atividades antes da prova do TJ e vai fazer o seguinte: vai memorizar as competências recursais dos tribunais, porque aquelas recursais são uma lista menor que aquelas originárias. Toda vez que eu tenho que memorizar duas listas, eu te recomendo fazer o seguinte: memorize a menor. Memorize a menor. Se as duas listas que eu memorizei, a menor e ele cobrou alguma coisa que não está na menor, logo é da competência maior. Eu vou saber resolver esse tipo de questão. Então, nós demos duas dicas para você até agora. Primeiramente, ele pode perguntar a competência originária de um tribunal dizendo que é para decidir, para julgar alguma coisa que já foi decidido por outro. Errado. Se já foi decidido por outro, não é originária. Essa competência é recursal. Outro problema: se ele cobrar para você competências originárias, como a lista é muito grande, você memoriza primeiro as recursais. As recursais. Se ele falar que é originária e não está na lista recursal, você tem uma probabilidade maior de acertar. Ou se ele falar que é competência originária e na verdade ela é recursal, você já memorizou a recursal e a sua tendência de acertar na prova é muito maior. Tudo bem? Bom, você não pode ir para a prova do TJ-DFT sem saber a composição dos tribunais. E aí eu vou te dar a dica, a regrinha, Memorize que os tribunais de segundo grau, TJs, TRFs, TRTs, os tribunais de segundo grau, geralmente eles são compostos ou por 7 ou por no mínimo 7 membros. Bom, quais são aqueles que o número fixo é 7? TRE é 7. Agora, TRF, no mínimo 7. Você vai memorizar também que os tribunais de segundo grau, salvo TRE é sempre uma exceção,
salvo o TRE, os tribunais de segundo grau, salvo o TRE, são compostos pela regra do 5º constitucional. Qual é a regra do 5º constitucional? 1/5 das vagas dos tribunais de segundo grau, salvo o TRE, são reservados para advogados e membros do Ministério Público. Esses advogados têm que ter mais de 10 anos de advocacia, notório saber jurídico, reputação ilibada, e os membros do Ministério Público mais de 10 anos de atividade. Então o que você vai memorizar? Os tribunais de segundo grau menos TRE, eles têm no mínimo 7 membros expresso implicitamente. E esses membros são compostos pela regra do 5º constitucional. Denise, qual é o tribunal que tem a regra do 5º? Tribunais de segundo grau, salvo o TRE, e o TST. TST também segue a regra do 5º constitucional. Outra regrinha, terceira dica de hoje, para você memorizar o número de membros dos tribunais superiores e do STF. STJ, você vai memorizar a seguinte frase: somos todos de Jesus. Qual a idade mínima que Jesus tinha ao falecer? Tinha 33. Então o STJ são no mínimo 33 ministros. Ok? Agora eu vou precisar usar a tela, porque STJ somos todos de Jesus no mínimo 33. Quais são os outros tribunais superiores? Vamos para a tela aí juntos? Olha lá, ó. STJ somos todos de Jesus, no mínimo 33. Nós temos outro tribunal superior que é o TSE. TSE, para você memorizar o número de membros, você pega o T e inverte. Fica 7. Então, o TSE tem, no mínimo 7 juízes. Não se espante, o nome deles lá no TSE é realmente na Constituição e Juízes, tá bom? Outro tribunal superior, TST. Você pega uma conta matemática. 30, 100, 3. 30, 100, 3, 27 ministros, ok? STM, você lembra a idade do baile de debutantes das mocinhas? Somos todas mocinhas. Qual a idade do baile de debutantes das mocinhas? 15. Então, são 15 ministros, tá bom? Então, você vai lembrar aqui, somos todas mocinhas, então nós temos 15. Opa! 15. Deixei a caneta caída aqui no chão, para colocar, coloquei aí, 15. Outro tribunal, que é o STF. Somos um time de futebol. Somos um time de futebol, o STF tem 11 ministros, ok? Bom, então nós fizemos hoje 3 dicas curtinhas para vocês. Na aula que vem nós vamos fazer umas dicas curtinhas para você memorizar as dicas com relação ao CNJ, tá bom? Ó, fiquem atentos aí às nossas dicas no Facebook. Meu Facebook pessoal é para falar besteira. O Facebook que você vai poder assistir às minhas aulas é www.facebook.com/professora Denise Vargas. Ajudem aí na divulgação, da difusão do ensino jurídico para que vocês possam conquistar o cargo público de vocês. Até lá, um abraço.